Boa noite, companheiros. Sejam todos bem-vindos à quarta reunião ordinária online do Rotary Clube de Maringá Leste, do ano rotário 2020-2021. Nosso corpo diretivo, composto por presidente Giovanir, secretário Adonai e o tesoureiro Ademir. Agradecemos a presença de todos nessa reunião online e registramos a presença dos seguintes convidados: governador 2009-2010, José Claudinei Rocco. Com a palavra, o presidente Giovanir. Boa noite, companheiros e convidados. Sob o lema rotário do Rotary Internacional 2020-21, Holger Knack, o Rotary abre oportunidades. Declaro aberto a quarta reunião ordinária do Rotary Clube Maringá Leste. Peço que todos saúdem o pavilhão nacional Rotary. Convido a Lucélia, esposa do meu amigo Bergamo, para fazer o momento de reflexão. Boa noite. Recomeçar. Não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou. O que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar as esperanças na vida e, o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período? Foi aprendizado. Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes? É porque fechaste a porta até para os outros. Acreditou que tudo estava perdido. Era o início da tua melhora. Pois é, agora é hora de iniciar, de pensar na luz, de encontrar prazer nas coisas simples de novo. Tá se sentindo sozinho? Besteira. Tem tanta gente que você afastou com seu período de isolamento. Tem tanta gente esperando apenas um sorriso seu para chegar perto de você. Quando nos trancamos na tristeza, nem nós mesmos nos suportamos. Recomeçar. Hoje é um bom dia para começar novos desafios. Onde você quer chegar? Ir alto? Sonhe alto. Queira o melhor do melhor. Queira coisas boas para a vida. Pensamentos assim trazem para nós aquilo que desejamos. Se pensarmos pequeno, coisas pequenas teremos. Já, se desejarmos fortemente o melhor e principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar na nossa vida. Lembre-se, somos apaixonáveis, somos sempre capazes de amar muitas e muitas vezes. Afinal de contas, nós somos o amor. Paulo Roberto Geff. Obrigada. Muito obrigado, Lu. No momento cívico, convido a todos a ouvirem a introdução do hino nacional brasileiro. Não conseguiu colocar. Então vamos lá, protocolo. Com a palavra, nosso protocolo, Marcelo. Vamos para os aniversariantes. Dia 26/7, Wilson de Matos Silva Filho comemora o aniversário da filha Clara. E dia 28, o companheiro Manuel Fernandes Marques, o aniversário da esposa Aparecida. As datas comemorativas: dia 23/7, amanhã, dia do guarda rodoviário. Dias 25/7, dia do escritor, dia do motorista. Dia 26/7, dia da vovó. Dia 27/7, dia do motociclista. E dia 28/7, dia do agricultor. Peço ao companheiro Kimura para apresentar nosso convidado para a palestra de hoje. Boa noite a todos.
Governador 2009-2010, José Claudinei Rocco. É uma honra fazer a sua apresentação nesta reunião. Nasceu em 22 de fevereiro de 1968, vocês podem ver que faz muito tempo. Casado com Rosimeire há 28 anos, residente em Cianorte. Tem as filhas Dandara, que é médica, e a Isabela, que é cirurgião dentista. Formação e cursos. Formou em Administração de Empresas pela Unicesumar, pós-graduação MBA, Gestão e Estratégia de Negócio na Uningá, Wizard, curso de inglês, da Legarne e Empletec no Sebrae. Na atividade profissional, empresário do ramo de autopeças para a linha pesada pela empresa Rocon Turbinas em Cianorte e MDO Tacógrafo e Rocon em Campo Mourão. Ambas as empresas são credenciadas a prestar serviço junto ao Inmetro. No social, ele é presidente da Associação dos Postos Autorizados do Inmetro do Estado do Paraná, APAC Paraná. Vice-presidente da Micro e Pequena Empresa da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná, FACIAP. Atual vice e ex-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Cianorte, ASIC. Título de cidadão benemérito de Cianorte. Na sua vida rotária, foi admitido ao Rotary em 21 de novembro de 2001, pelo Rotary Clube de Cianorte. Membro representativo deste clube e honorário dos clubes Cianorte Cinturão Verde, de Terra Boa e Rondon. Foi governador do Distrito 4630 na gestão 2009-2010. Presidente da Comissão do Distrito de Desenvolvimento de Quadro Associativo. Coordenador assistente do Rotary para os 4 distritos que compõem o estado do Paraná. Com vocês, companheiros, governador Claudinei Rocco. Com a palavra, governador. Muito obrigado, Kimura. Muito boa noite ao presidente Gilvancir Andrade, em nome de quem saúdo todos os demais companheiros, e peço a permissão para que possa saudar de forma especial o meu guru, Amaury Meller, um rotariano que eu tenho como muito caro, dado o seu conhecimento, dada a sua experiência e tudo que tem feito pelo nosso distrito, mas principalmente durante a minha governadoria, ele foi um dos meus conselheiros e, com certeza, foi fundamental para que nós pudéssemos obter o mínimo de sucesso que nós obtemos naquela gestão. Mauri, muito obrigado por estar aqui falando na sua casa, falando no seu clube para os seus companheiros. Companheiros, eu vou tentar compartilhar minha tela aqui agora. Vamos ver se eu consigo fazer essa proeza, porque geralmente a gente tenta, mas às vezes dá alguns probleminhas, né? Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Deixa eu ver agora. Vocês estão conseguindo ver alguma coisa ou não? Sim, está aparecendo sua tela. Aí só entrar no modo de apresentação. Isso. Como é que tá agora, Bruno? Tá bom assim? Agora tá ok. Tá ok, né? Bom, então essa tela inicial. E eu peço escusas aos companheiros mais experientes, porque o companheiro Renato, ele me convidou com o objetivo que eu pudesse explanar alguns assuntos básicos do Rotary que eu apresentei no Rotary Clube de Mamborê Satélite Atena, que fala sobre os princípios básicos de Rotary, como que ele foi fundado, como é que nós chegamos até onde nós estamos hoje, o que levou o Rotary a tomar algumas medidas e tender para a área de prestação de serviços, né? E como tudo iniciou. Então, aqueles mais experientes, eu sei que vai parecer um pouco enfadonho, mas para tranquilizá-los, nem tudo está perdido.
ao final, eu separei alguns momentos onde eu falarei especificamente de temas mais atuais, especialmente no que tange o Rotary Clube de Maringá Leste. Tá bom? Bom, então, Mauri, bota as barbas de molho e não fica bravo comigo, tá? Vou ter que começar do começo, né? Então, começando do princípio, né? O que seria o Rotary, né? Então, é tão fácil a gente pegar e explanar para algumas pessoas, Rotary é isso, Rotary é amizade, Rotary é companheirismo, e baseado nisso, o nosso presidente de Rotary Internacional da minha época, durante o nosso treinamento em San Diego, ele nos desafiou a definir o Rotary em uma frase, e essa frase teria que ficar padrão, né, para toda a nossa governadoria, e que nós pudéssemos disseminar isso nos clubes onde nós passássemos. Então, a melhor frase que naquele momento nós entendemos é que o Rotary é um clube de serviços formado por profissionais unidos pelo ideal de servir. Clube de serviço, porque muita gente confunde que o Rotary é um clube de amigos, né? E às vezes a gente acaba colocando a amizade, os encontros semanais acima dos ideais rotários. Então, não podemos esquecer que o Rotary é um clube de serviços. As amizades são consequência dos nossos encontros e são salutar, o companheirismo é muito importante, mas nós nunca podemos deixar de tirar o nosso foco, que é a prestação de serviços por meio do servir, né? Formado por profissionais. Naturalmente, quem não tiver uma profissão reconhecida no país não pode ser convidado para a Rotary. Então, nós precisamos exercer uma profissão para ser convidados. Pronto. E unidos pelo ideal de servir. Ora, se não for pelo ideal de servir, o Rotary perde a razão de existir. Ele vira um clube como o outro qualquer. As reuniões rotárias passam a ser reuniões comuns, coisa que elas não são. As nossas reuniões, elas precisam ter um foco. Uma reunião de Rotary, que não se discutiu um problema, que não encontrou-se uma solução, uma reunião onde não se planejou nada, aonde nós não tocamos em assuntos da nossa comunidade, ela foi tudo menos uma reunião rotária, né? Então, foi a definição da época. Rotary é um clube de serviços formado por profissionais unidos pelo ideal de servir. Ponto. Ao chegar em San Diego, eu visitei o Rotary Clube Cinturão Verde aqui em Cianorte, e nesse clube tem um casal de médicos que namoraram, ingressaram em Rotary, namorando, depois casaram-se, tiveram filhos, e esse filho, o primeiro filho, é o Enzo. O Enzo, nessa época, já tinha 6 anos, e o Gustavo me contou uma história muito bacana. Segundo ele foi pegar o Enzo na escolinha, e aí o amiguinho do Enzo falou para ele assim, Enzo, vamos brincar comigo lá em casa na segunda-feira à noite? Ele falou, olha, segunda-feira à noite eu não posso, porque eu tenho Rotary. Menino de 6 anos. Aí o menino perguntou ao coleguinha, mas o que é Rotary? Ele falou, o Rotary é um lugar onde meu pai e minha mãe encontram os amigos para ajudar outras pessoas. Então, você veja bem, talvez se o Enzo Kimura, com 6 anos, estivesse lá em San Diego, talvez teria encontrado a melhor definição de Rotary. Um lugar onde os amigos se encontram para ajudar outras pessoas. Né? Mas o que nos levou, então, a ter essa definição? De lá para cá, vários presidentes de Rotary Internacional foram implementando o seu ritmo e encontrando a sua definição e instigando os governadores a colocarem qual é a definição de Rotary. E a mais recente, né, que o Rotary é uma rede global de líderes e comunitários, amigos e vizinhos que veem o mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmas, nas suas comunidades e no mundo todo. Espera-se de um rotariano que ele possa realmente engajar-se com seus vizinhos, engajar-se com seus amigos e, por meio desse engajamento, proporcionar melhorias nas comunidades onde ele vive, sanar as deficiências da comunidade, mas, ao mesmo tempo, criar um ambiente favorável para o seu autodesenvolvimento. E a gente vai falar isso logo mais, né? Mas como que tudo começou? Tudo iniciou pela ideia do nosso fundador, Paul Harris. Deixa eu até colocar aqui o cronômetro para mim não avançar no horário de vocês.
começou com uma ideia de Paul Harris, um advogado oriundo de uma cidadezinha do interior, que, ao se formar, ele sentia a necessidade, a falta daqueles encontros de vizinhos, aqueles encontros que aconteciam nas cidadezinhas do interior, onde as pessoas colocavam a cadeira na varanda para conversar, bater papo e contar como foi o seu dia. E a cidade fria de Chicago, tanto do clima, se tratando de situação climática, mas também como de relacionamento, o Paul Harris se sentiu um pouco isolado, né, de tudo aquilo que estava acostumado a viver na sua cidadezinha. Foi então que ele convidou mais 3 amigos para se juntarem semanalmente e falar sobre assuntos diversos como forma de promover e fomentar os relacionamentos. Então, nessas reuniões, elas aconteciam cada semana no escritório de um deles ou na casa de um deles. Então, pelo fato das reuniões serem rotativas, eles lhe deram o nome de Rotary, porque as reuniões aconteciam de maneira itinerante, cada dia, cada semana na casa de um dos companheiros. E Paul Harris foi fomentando esse grupo, e esse grupo foi aumentando, o número de associados, chegou um ponto que a maioria dos membros da sociedade, da alta sociedade de Chicago, queriam participar da reunião do Rotary, porque ali concentrava, centralizava grandes industriais, grandes empresários, líderes da comunidade de Chicago. Então, participando de um grupo como esse, as pessoas seguramente teriam vantagens comerciais, porque ali se tratava de economia, teriam vantagem de relacionamento, poderiam efetuar network e grandes negócios dentro daquele grupo, né? Então, eles se reuniam, falavam de economia, posicionavam-se todos a situação econômica atual do país e da cidade de Chicago e se entregavam ao companheirismo, à amizade, a degustação de vinhos e queijos e tudo mais daquela época. Bom, ponto. Com isso, esse grupo de pessoas passou a ser objeto de desejo. Participar desse grupo era sinal de uma posição social importante na cidade de Chicago. Então, você conseguia um status muito importante, que abria inúmeras portas. Então, todos queriam participar desse grupo. Foi, então, quando eles admitiram Herbert Custis. Herbert Custis é um industrial muito conhecido na cidade de Chicago, mas principalmente pela sua maneira de liderar os seus colaboradores e seus funcionários. Herbert Custis se envolvia com seus colaboradores, ouvia muito seus colaboradores, e partindo dessas reuniões com seus colaboradores é que ele tomava as principais decisões da sua empresa. Então, ele tinha uma relação muito íntima com seus colaboradores, né? Então, conhecia o que acontecia com cada um deles, ao mesmo tempo que tinha um programa macro, onde as deliberações seriam na alta diretoria da empresa dele. Bom, enfim, o Herbert foi convidado, ele participou de 1, 2. Na terceira reunião, ele foi até a tribuna e disse: gente, eu estou me desligando do Rotary. Ninguém entendeu nada, porque se tratava de um grupo selecionado, onde a maioria das pessoas importantes de Chicago gostariam de fazer parte. E eles recebem uma notícia dessa que vem na contramão. O Herbert se posicionou e disse: olha, eu não quero mais fazer parte do Rotary. O Paul Harris imediatamente questionou: mas por que você não quer mais fazer parte do Rotary? Ele falou: porque eu acho que nós estamos aqui nessa sala, nós temos um alto poder de persuasão acumulado, pessoas inteligentes, pessoas influentes, estão aqui, todos aqui reunidos nessa sala, apenas para benefício próprio. Nós não estamos fazendo nada além daquilo que não seja para beneficiar nós mesmos. Então, eu acho isso muito pouco. Com toda essa nossa influência, com todo esse nosso prestígio, com toda esse nosso poder de persuasão, se nós canalizássemos isso para realmente ajudar a sociedade de Chicago, nós conseguiríamos produzir resultados surpreendentes. O Paul Harris falou: mas seja mais claro, me conta como é que você pensa assim. Ele falou: olha, veja bem, a esposa de um dos meus funcionários, ela veio para o centro de Chicago. Chegando aqui no centro de Chicago, ela sentiu necessidade de fazer necessidades fisiológicas, e se não fosse a generosidade de um comerciante, ela não teria aonde fazer. Então, veja bem,
são coisas pequenas que poderiam sim, nós com a nossa influência, com o nosso prestígio, nós poderíamos promover esses tipos de projeto que viesse beneficiar não apenas a nós próprios, mas também a camada mais carente da sociedade, a comunidade de baixa renda, que nada mais são que os nossos colaboradores. Foi então que estava criado o primeiro projeto de Rotary, um banheiro público no centro de Chicago. Então, por mais que nós estejamos inseridos numa instituição centenária e que criamos hoje projetos maravilhosos, investimos bilhões e na verdade, o nosso primeiro projeto foi um banheiro público no centro de Chicago. E a partir daquela reunião, ela foi decisiva, que o Ball Harris entendeu que haveria necessidade de se criar regras e normas e estratégias para que o Rotary não perdesse pessoas como o Herbert, que ouvisse mais os companheiros e tivesse um tempo. Então, o Herbert propôs assim, nossas reuniões precisam ter um tempo para o companheirismo, um tempo para a informação social, mas um tempo também para discutir os problemas sociais. E depois podemos nos entregar ao companheirismo. Mas essa parte de fazer alguma coisa, de realizar projetos para a sociedade, ela precisa ser a grande máxima, o ponto balizar do Rotary de aqui em diante. Bom, já que tinha que tomar essa decisão, então eles resolveram também criar um sistema de admissão. Como que é esse sistema de admissão? Então, primeiro ponto, esse grupo teria que ter um foco também em serviços humanitários, também teria que ter um foco em companheirismo, mas para que tudo isso acontecesse, era importante selecionar quem poderia ser rotariano. Como que eles fizeram? Então, buscaram nos valores pessoais de cada um esses conceitos, por exemplo, integridade, liderança e principalmente diversidade. A integridade porque ali discutiriam assuntos confidenciais em algum momento. Então, haveria de ter confiança mútua entre aqueles membros. Haveria de se ter um relacionamento muito íntimo e próximo com cada um deles para que pudesse compartilhar os seus problemas e também as suas soluções. Mas, para que seriam pessoas confiáveis, haveria necessidade de fazer uma triagem antes das pessoas serem admitidas no Rotary. Então, a integridade, que envolve daí ética, respeito, idoneidade, sobretudo nas profissões, seria um fator importante. O outro ponto é a diversidade. A diversidade, aqui se diz de profissão, naquela época, né? Hoje, a diversidade é mais abrangente, mas naquela época se tratava, que até o Rotary foi formado apenas por homens, né? Não se admitiam mulheres. Então, a diversidade naquela época se trata de diversidade profissional. Ou seja, quanto mais profissões estivessem representadas naquele grupo de pessoas, mais abrangentes seriam as ações do Rotary. Porque seguramente qualquer problema que trouxesse para as reuniões rotárias, seguramente algum dos membros teria proximidade ou conhecia em profundidade aquele problema que estava sendo apontado. Então, quanto mais diversas fossem as profissões, maior seria a abrangência e o poder de atuação. As decisões do Rotary seriam mais assertivas pelo fato de terem naquele ambiente pessoas com conhecimento de causa, né? Muito bem. E os projetos, precisavam ter mudanças duradouras, perenes, e os projetos precisavam ser autossuficientes. Foi então que em 1917, daí, eles criaram a Fundação Rotária. Art Clough foi a ideia dele, tanto é que ele leva o nome de uma comenda rotária hoje, né? O Art Clough. E o Art Clough, então, sugeriu que nós criássemos um fundo onde pudéssemos patrocinar todos os projetos que os clubes de Rotary viessem a desenvolver daí em diante. Então, seria o braço financeiro do Rotary. Então, juntamente com esse pacote dessa reunião épica de Herbert Gustis, foi criado um conjunto de normas e, então, o Rotary passou a ter esse fundo, então, modesto no início e depois se transformou nesse gigante que é a Fundação Rotária de hoje, que tem mais de $1 bilhão armazenados, né? Então, esse é um pouco da nossa história. Mas quem nós somos, né? Nós, como pessoa? Dos rotarianos, são esperados os mais elevados padrões de ética. E é assim que deve ser, porque nós mantemos uma tradição centenária, meus companheiros, como eu disse lá atrás, agora há pouco,
de selecionar quem merece a honra de ser rotariano. O Rotary, companheiro Giovancir, companheiro Alessandro, não é aberto a todos. Nós mantemos essa tradição centenária. E assim que deve ser, porque o Rotary é e deve continuar sendo formado por pessoas íntegras, de boa índole, onde as suas obras possam revelar a nobreza do seu caráter. Dos rotarianos é esperado os mais elevados padrões de ética. Não é fácil ser rotariano, porque nós precisamos manter um padrão de ética, nós precisamos ser bom pai de família, nós precisamos manter a ética nas nossas profissões, e nós precisamos ainda nos envolver em projetos humanitários e nos envolver em projetos que venham proporcionar a situação de vida melhor para as pessoas de baixa renda. Então, não é fácil ser rotariano. Ser rotariano, para quem não cultiva esses valores naturalmente, é um esforço danado ser rotariano. Então, por isso que eu digo que rotariano, é o tema da minha palestra, é um jeito de ser. É uma pessoa que deve ser exemplo para a sociedade. É uma pessoa onde as pessoas olham e olham para ela e enxergam ali uma liderança. Uma pessoa que, aonde ela colocar um pé, as pessoas colocam os dois pés. Então, é esse tipo de pessoa, esse tipo de entidade, de instituição que vocês estão inseridos. Uma entidade que goza de mais de 100 anos de prestígio e que é formada por pessoas íntegras. Mas, como que nós agimos, né? Então, como assim, Rocco, íntegro? Como é que eu vou agir com integridade? Como é que eu devo... Então, vou dar alguns exemplos, por exemplo. Veja bem, aqui é Santa Teresa de Calcutá, eu não estou fazendo apologia à Igreja Católica de forma alguma, embora seja católica, eu estou fazendo apologia à pessoa e ao trabalho de Santa Teresa de Calcutá. Santa Teresa de Calcutá foi uma freira que abandonou o conforto do seu convento e dedicou a sua vida aos mais necessitados, aos pobres, aos idosos, às crianças às margens da criminalidade, às pessoas que estavam à margem da sociedade. Santa Teresa de Calcutá, ela desenvolveu esse trabalho nos Estados Unidos, depois na Índia, mais fortemente, e criou várias casas de passagem, criou vários abrigos para atender essas pessoas pelo mundo afora. E ela estava, uma certa ocasião, limpando a ferida de um leproso na frente de um de seus abrigos. Aí passaram duas mocinhas e disseram: meu Deus, eu não faria isso por dinheiro nenhum. Ela levantou seus olhos e disse: eu também não. Então, isso quer dizer que o servir de Santa Teresa de Calcutá, ele transcendia questões econômicas, transcendia questões financeiras. E assim também deve ser o servir rotário. O verdadeiro rotariano, ele encontra mais satisfação em fazer um trabalho, envolver-se num trabalho grandioso e ajudar uma família ou uma comunidade, do que se recebesse por aquilo. Para um verdadeiro rotariano, é mais importante a satisfação de fazer um projeto bem feito e bem sucedido do que receber por aquele projeto. Então, é importante nós entendermos isso, que às vezes, muito embora os recursos financeiros são importantes, mas para o projeto, não para o rotariano. O verdadeiro rotariano, ele sente tanta satisfação que não tem dinheiro no mundo que pague a sensação após a realização de um projeto bem sucedido. Numa outra ocasião, Santa Teresa estava também nos seus abrigos em que chegou um grupo de pessoas para visitá-lo. E um deles, daquele grupo, disse o seguinte: vem cá, quantas pessoas você atende aqui? Ela falou assim: eu atendo 42 pessoas. Ela falou: nossa, mas você é tão famosa e só atende 42 pessoas? Ela disse: olha, esses são os meus. Aonde estão os seus? Isso significa que o servir de Santa Teresa, ele era muito particular, né? Muito embora ela tinha vários abrigos, mas ela fazia questão de ir em cada um deles e fazer o seu trabalho pessoal. E assim também é o servir rotário. Nós também estamos inseridos num contexto internacional, certo? O John Kennedy já dizia que o Rotary tem uma organização maravilhosa, um organograma de funções e de programas muito bem definidos que encantam o mundo inteiro. No entanto, tudo de bom que acontece no meio rotário principia nos clubes, nos Rotary Clubs. E os Rotary Clubs, por sua vez, atribuem isso aos seus rotarianos. Ou seja, o servir rotário, meus companheiros, é particular, ele é pessoal. Não se trata de envolver
trata-se de envolver-se. Não trata-se de doar, é de doar-se. Então, por mais que o Rotary crie estratégias maravilhosas, as coisas boas que acontecem no mundo rotário principiam nos clubes, pelas ações dos rotarianos. É importante nós avaliarmos isso. E até um clube tradicional como o Maringá Leste, é importante observar isso. Eu notei que tem vários jovens que adentraram o Rotary faz pouco tempo, e esses jovens precisam encontrar espaço para colocar em prática o seu potencial, o seu ideal de servir, né? Então, é importante nós entendermos isso, porque se nós admitirmos jovens, mas nós não dermos oportunidade para que esses jovens possam realizar o seu trabalho, colocar em prática os seus dons, os seus talentos, muito provavelmente nós não vamos conseguir aproveitar tudo de bom que esse jovem tem para oferecer, certo? Então, fica aí a dica. Servir rotário, ele é pessoal, ele é particular, ele é intransferível. Cada um faz a sua parte, né? Mas por que se associar? Por que, Rocco, que eu devo ser um rotariano? Como do tipo do Amauri, que deve ser fundador do Maringá Leste, não sei, 55, 60 anos de clube ou mais, alguém me corrige, né? Por que um profissional bem-sucedido como o Mauri Meller, como Pedro Granado, como Wilson de Matos, pessoas que ocupam, como tantos outros, aqui eu não quero fazer discriminação, porque em Rotary nós somos todos iguais, mas por que pessoas que reconhecidamente, notadamente, são pessoas atarefadíssimas no mundo profano, ou seja, no dia a dia, e que dedicam um dia por semana ou uma hora por semana para participar de uma reunião de Rotary? O que leva essas pessoas a terem essa postura? É muito simples. Esses rotarianos, eles trazem consigo fortemente, muito aflorado, de maneira muito clara, o ideal de servir. Eles se preocupam com o mundo ao seu redor. Eles se preocupam com a cidade onde vivem, com o estado, com o país e com o mundo. Porque eles acreditam que uma criança aqui em Maringá, ela sente dor igual uma criança da Índia, igual uma criança de Angola. Só que a criança de Angola não tem os recursos que nós temos aqui em Maringá. Então, essas pessoas que eu estou dizendo, elas estão em Rotary porque, estando em Rotary, elas conseguem produzir resultados face a esse dom de servir que elas possuem, que jamais conseguiriam fazer se estivessem fora dele. Quem pode bater no peito e dizer que poderia alcançar os resultados que o seu clube alcança trabalhando sozinho? O Kimura, que é um homem envolvido com projetos, quem pode garantir que você sozinho, Kimura, ou o Wilson de Matos sozinho pudesse realizar a feira de profissões, por exemplo, pudessem conseguir aquele projeto lá no HU, onde as UTIs neonatais que vocês nos levaram quando eu fui aí visitar, a Rose, minha esposa, jamais esqueceu daquela visita. Quem de vocês poderia afirmar categoricamente que poderia produzir um projeto daquela envergadura trabalhando sozinho? E eu poderia aqui enumerar vários outros projetos que vocês realizam, mas eu vou deixar para logo mais. Mas veja bem, o que nos faz estar no Rotary é porque nós juntos, colocando sobre a mesa os nossos dons e talentos, nós conseguimos produzir resultados incríveis que nós jamais alcançaríamos se estivéssemos fora do Rotary, né? E eu digo isso com evidências. Veja bem, a Santa Casa de Cianorte chegou num ponto que ela estava para fechar as portas. A presidente da Santa Casa nos procurou, disse, olha, se as lideranças de Cianorte não fizerem algo, a Santa Casa vai fechar. Nós estamos num déficit de 20% todo mês e nós não estamos conseguindo pagar as contas. O que nós fizemos? Mobilizamos, o Rotary mobilizou as demais entidades, Associação Comercial, OAB, Arearc, as igrejas católicas e evangélicas, as universidades de Cianorte, todo mundo sentou, mesa cheia, e a gente colocou o problema sobre a mesa e começamos a estudar uma forma de ajudar a Santa Casa. Bom, o primeiro ato era melhorar a imagem da Santa Casa. O que nós fizemos? Nós fizemos um cordão humano, um dia, às 10 horas após uma missa,
e nós criamos o projeto Abrace Santa Casa de Cianorte, para demonstrar para a sociedade e para os empresários e para os prefeitos e para todos os envolvidos que a sociedade estava ali reunida e queria melhorias da Santa Casa, desejava a melhoria da Santa Casa. O que nós fizemos? Fizemos um cordão humano em volta do quarteirão da Santa Casa, e aí isso foi uma imagem lúdica, né, para que nós pudéssemos conscientizar e partimos para a ação. Destituímos o Conselho da Santa Casa, constituímos com essas entidades, e aí conseguimos colocar em dia todas as negativas para que a Santa Casa pudesse receber o auxílio do SUS, do governo federal, do governo estadual e de todos os outros convênios, porque como ele estava sem negativo, não tinha licença de bombeiro, não tinha nada. É um perigo, aqui estava bomba aquilo para explodir. A gente não conseguia pegar recursos. Colocamos tudo em dia. A contabilidade da Santa Casa fazia 5 anos que não era recolhido, não estava em dia, impostos atrasados, um monte de coisa. Colocamos tudo isso em dia, reformamos algumas alas com auxílio de alguns empresários e, enfim, a Santa Casa hoje de Cianorte é uma das poucas Santa Casas do Brasil que ela é autossuficiente, graças a essa intervenção. Mas isso aí, o Rocco conseguiria fazer isso sozinho? Jamais eu conseguiria fazer isso sozinho. A Santa Casa atende 11 municípios, nós estamos falando de 150 mil pessoas. 150 mil pessoas para um hospital e que estava prestes a falir. E nós conseguimos criar esse movimento, nos reunimos com os prefeitos, mostramos para eles as responsabilidades e nós conseguimos fazer que a Santa Casa fosse viável. Como que eu conseguiria isso sozinho? Jamais eu conseguiria. E aí nós conseguimos máquinas de hemodiálise para medir subsídios globais, conseguimos ferramentas e equipamentos para captação de órgãos para a Santa Casa, nós conseguimos daí entregar se recolheram, o Rotary foi por enfrentamento. Mesmo tendo investido 13,9 milhões de dólares em projetos de subsídios globais, a Fundação Rotary disponibilizou mais 4,9 milhões de dólares para atender os projetos de Covid. Então, os distritos que fizeram o projeto de Covid de maneira relâmpago conseguiram dinheiro da Fundação Rotária e equipar as hospitais filantrópicos da região. Foi o caso do nosso distrito. Numa primeira leva, nós conseguimos R$ 127.500 em equipamentos, como videolaringoscópios, 5 videolaringoscópios, aparelhos de EGG 12 canais, dos 2.500 máscaras N95, quem é da área de saúde sabe o que isso significa. Nós conseguimos mais 10 videolaringoscópios de impressos em 3D, que são esses que estão na tela ali em cima, que são um aparelho, uma réplica do original, só que mais em conta, e que por meio de um auxílio celular e um kit de câmera, o médico facilita a intubação dos pacientes. Ou seja, isso é muito importante. Porque mas os hospitais não tinham isso? Eles tinham isso. Só que, uma vez utilizado na área de Covid, ele não poderia usar em outro lugar. É a mesma coisa dos cardioversores, que nós veremos logo mais, que foi na segunda leva. Uma vez utilizado, mas, poxa, um hospital não tem um cardioversor? É aquele aparelho que te bota no peito daquele choque que a gente vê na televisão. Então, aquele aparelho, o hospital não tem? Tem, companheiros. Só que, uma vez utilizado num paciente de Covid, não pode ser utilizado mais para os demais pacientes do hospital, né? E aí, no segundo momento, nós conseguimos ainda camas hospitalares. Só Cianorte ficou com 10 camas e mais monitores, cardioversores, bomba de infusão. Bomba de infusão, ela serve para alimentar o paciente, aquele que está entubado, mas ao mesmo tempo serve para aplicar medicação também. Então, essas bombas de infusão, elas são caras e nem todos os hospitais tinham. Então, o Rotary proporcionou EPIs e máscaras, luvas, aventais, face shields. Face shields é aquela capa acrílica que os médicos e os profissionais de saúde utilizam, sobretudo nas áreas de Covid. E, além disso, se não bastasse tudo isso, projetos na ordem aí de mais de R$800 mil que foram aplicados em nosso distrito face à pandemia. Nós ainda fomos parceiro de 2 distritos da Índia, que também estava sendo, a pandemia foi no mundo inteiro naturalmente, e nós também demos a nossa contribuição para a Índia. Então, que outra entidade, que outra instituição que botou a cara e foi para o enfrentamento do Covid-19?
Qual outra entidade do gênero que tem a capacidade e bala na agulha, como nós falamos, recursos para aportar e realmente fazer face? E outra coisa, por meio dos relacionamentos rotários, que tem muitos médicos ligados à área da saúde, nós conseguimos esses equipamentos em preços e custos e até disponibilidade, onde muitos órgãos do governo não conseguiram. E nós conseguimos. E não foi só nosso distrito. 25 distritos do Brasil, de 31, conseguiram benefícios e recursos para atender o sofrimento de Covid-19. Então, eu pergunto, qual é a outra entidade do gênero que foi para o enfrentamento igual nós fomos? Por isso que é importante filiar-se. Por isso que é importante estar no Rotary. Porque vocês jamais conseguiriam atingir esses resultados estando fora dele, seja qual for a entidade. E agora eu vou passar rapidamente por o nosso principal projeto, Polio Plus. Rô, mas você vai falar de polio de novo? Não aguento mais falar em polio, nós sabemos que o Rotary é o principal patrocinador, mas os novos não sabem. Talvez que lá no passado, quando o mundo, na década de 60 e 70, onde todos achavam que o mundo ia acabar devido à incidência de casos de poliomielite, né, o Albert Sabin desenvolveu a vacina em gotas, que otimizou sobremaneira a vacinação. Só que ele queria que o seu invento chegasse a todas as crianças que necessitavam, todas as crianças do mundo inteiro, para que essa necessidade fosse sanada. Então, o que ele fez? Ele saiu à procura de uma instituição com capilaridade que pudesse garantir que chegasse até a última criança lá na ponta a vacina contra a paralisia infantil. E ele escolheu quem? A sua instituição, companheiro. Escolheu o Rotary. E ele cedeu a patente da vacina para o Rotary. Nós, rotarianos, somos detentores da patente da vacina contra a paralisia infantil. E aí o Rotary, com seus parceiros, a Organização Mundial da Saúde, a Unicef, e por último, há pouco tempo atrás, cerca de 15 anos, entrou na parada a Fundação Bill e Melinda Gates. Um coitadinho americano, dono da Microsoft, o Bill Gates, olhou para o Rotary, porque ele estava cansado de investir dinheiro em instituições e no governamentais, onde ele colocava $1, chegava a 30 centos lá na ponta. E no dólar ele coloca $1 aqui, chega a 3 lá na ponta. Né? Então, o Bill Gates também é um grande parceiro e nós podemos encampar isso e nós estamos prestes a erradicar esse vírus terrível e covarde da paralisia infantil da face da Terra. O ano passado, nós tivemos 142 casos. Apenas. Mas no universo de 7 bilhões de pessoas, você não seria nada. Mas são pessoas. Enquanto uma só criança estiver contraindo polio no mundo, o mundo inteiro está vulnerável. Para nós, companheiro Amauri, companheiro Darcy, companheiro Kimura, 142 é um número estatístico. Para as famílias que perderam seus entes por causa da polio, a polio roubou o amor da vida delas. A polio roubou o sonho dessas mães. E talvez nós não nos valorizamos tanto porque nós não temos caso de polio próximo a nós. Mas, para essas famílias, a polio tirou o sonho, tirou o amor dos seres dessas famílias. Esses 142 têm nome e sobrenome para essas famílias. Então, por isso essa luta e que nós vamos, sim, conseguir dar esse primeiro presente para a humanidade muito em breve. Mas, por que pertencer ao Rotary? Por que pertencer ao Maringá Leste? Eu sei que o companheiro presidente, o Alessandro, o Amauri, o Kimura, todos o Darcy, que são rotarianos que eu conheço de longa data, têm um potencial enorme e possuem e devem passar para vocês mais novos que estão chegando uma visão do que é o Rotary Clube de Maringá Leste. Além de tudo isso que eu falei, tem a questão do Maringá Leste. Mas eu vou passar para vocês uma visão hoje de quem está de fora. Independente de vício. É uma visão não viciada. Não é? É ausência de vício. Então eu posso falar para vocês o que esse clube representa para o Rotary Internacional. Não só para o distrito, mas para o Rotary Internacional. Por que eu digo isso? Porque o Rotary Internacional, ele classifica os clubes como clubes eficazes, os clubes
por 4 elementos importantes, 4 pontos importantes. Quais seriam eles? Bom, clubes eficazes na visão de Rotary Internacional são clubes que implementam projetos bem-sucedidos, que aumentam ou mantêm estáveis os seus quadros associativos, apoiam a Fundação Rotária, clubes eficazes apoiam a Fundação Rotária, que é o nosso banco lá atrás, que eu falei para vocês que foi fundado lá pelo Art Club, e formam ou lapidam líderes além do âmbito dos clubes. Então, veja bem, na visão de Rotary Internacional, o clube, para ser considerado um clube autêntico de Rotary, um clube eficaz, ele precisa atender esses 4 quesitos. Vamos passar por cada um deles? Vamos lá. Projetos bem-sucedidos. Eu vi esse projeto do Rotary Club Maringá Leste, eu fiquei encantado. Eu poderia citar inúmeros outros. Como eu falei, aquele do HU, esse projeto da Feira de Profissões, que é encampado fortemente pelo Maringá Leste, e tantos outros projetos. Mas esse em especial. Aqui nós estamos falando de levar um teto para as pessoas. Estamos falando de levar um teto para famílias. Quando você, a palestra infantil, você atende uma criança, por exemplo, 2. Mas esse aqui você atende a família. E o Maringá Leste, junto com o Maringá Sul, e também com o Maringá Cidade Ecológica, juntamente com o Clube do Japão, conseguiram proporcionar essas casas para abrigar pessoas em situação de rua. Então, para nós, é apenas um projeto, mas para as famílias que receberam essas casas, vocês entregaram o sonho da vida delas, sobretudo das mães. Então, se um clube eficaz é aquele que proporciona e implementa projetos bem-sucedidos para a sua comunidade, nesse quesito, o Maringá Leste passou. Vamos para o próximo? Próximo. Clubes eficazes, eles aumentam ou mantêm estáveis o seu quadro associativo. E eu tive notícia que o Maringá Leste, agora, nesta pegada, recentemente, ele admitiu pelo menos 6 novos associados. O Eric, que é a dupla filiação, que ele é do Rotaract, inclusive é o secretário da governadoria, né? Era do nosso clube aqui de Cianorte. O Felipe, o Alessandro, o Lucas, o Alessandro que está com a gente, né? O Lucas, o Luiz e o Cláudio. 6 rotarianos jovens, cheios de vigor, que poderão realmente realizar um grande trabalho no Maringá Leste, porque história, capacidade e talento desses companheiros não faltam. Então, eu sei que tem o Darcy Tomás, que é um apaixonado pelo DQA, é um companheiro assim, que tem... Mas não é que ele é apaixonado pelo DQA e pelo Rotary. Não, ele é apaixonado por aquilo que o Rotary faz, é igual a academia. Eu gosto de frequentar academia, mas eu gosto de fazer academia? Não, eu não gosto de fazer academia. Eu gosto do resultado que a academia me proporciona. Eu gosto de andar de bike? Gosto, mas nem tanto para andar 2 horas, 3 horas, 40, 50, 70, 100 quilômetros. Mas o resultado que isso me traz é que me interessa. E assim também é o Darcy com relação ao Rotary. Não é que ele é apaixonado pelo Rotary em si, porque o Rotary por si só, ele é intangível. Não é palpável. O que torna o Rotary tangível e palpável são as ações dos rotarianos. Então, o Darcy entende que quanto mais pessoas estiverem trabalhando por meio do Rotary, estiverem colocando à disposição do Rotary as suas habilidades, o Rotary tem de ser melhor em algum momento. Né? Então, quando você admite jovens como esse quadro que eu estou apresentando aqui agora, isto representa a esperança para os rotarianos, esperança de dias melhores para o Rotary, porque nós sabemos que esse clube sabe acolher, sabe doutrinar e, com certeza, esses meninos estarão produzindo excelentes resultados por meio do Rotary. Então, segundo quesito, aprovado. Vamos para o terceiro. Terceiro quesito, o Rotary, clubes eficazes, são clubes que apoiam a Fundação Rotária. Esses clubes, já por mais de uma década, ele vem se mantendo como Clube EREI. O que é Clube EREI? É um clube Every Rotarian, Every Year. O que significa isso? Todos os rotarianos, todos os anos. Isso aqui não é obrigatório. Isso aqui é facultativo. O Maringá Leste faz questão de ser um clube EREI. Por quê? Se todos os clubes do mundo fossem igual ao Maringá Leste, o Rotary poderia se lançar em projetos ainda maiores, porque ele teria certeza que esses recursos, todos os anos, os rotarianos do mundo inteiro estariam aportando $100 per capita
para a Fundação Rotary. Se todos os clubes tivessem esse compromisso que o Maringá Leste tem, seguramente o Rotary poderia ser ainda melhor do que ele já é, sobretudo no que tange de projetos. Além disso, ele faz questão que todos os rotarianos tenham pelo menos uma contribuição, mas não é uma contribuiçãozinha para se tornar um clube 100% contribuinte. Não, é $100 no mínimo. O ano passado, a vossa contribuição foi de $12.700, certo? Quando a meta era apenas $7.000. Então, veja bem, é um clube que apoia a Fundação Rotary. O clube que apoia a Fundação Rotary não significa apenas doar para a Fundação Rotary, é criar eventos e de forma que esses recursos sejam enviados para a Fundação Rotary para garantir nossos projetos. Mas é um clube que busca dinheiro da Fundação Rotary, busca recursos da Fundação Rotary para realizar os projetos na comunidade. Esse aqui, por exemplo, é um projeto que o Kimura acabou me passando algumas fotos, são projetos que a gente vê que máquina de costura e tal, que deve fomentar alguma escola, algum curso profissionalizante, alguma coisa. Mas é desenvolvimento, projetos sustentáveis, projetos autossuficientes, projetos impactantes, como aquele do HU, que a minha mulher não esquece até hoje, daquelas UTI em Deus Natal, aquelas criancinhas piquiticas assim, ó, que dá vontade de pegar na mão, a gente não podia, mas foi marcante. Eu posso falar categoricamente que não tem uma visita que marcou tanto a Rose, e olha que foram 74, como aquela visita no HU. Então, são projetos assim, que o Maringá Leste, ele contribui, mas ele também busca recurso e atende a sua comunidade. É uma via de mão dupla, né? A gente contribui, a gente busca recursos também. Então, com isso, temos o terceiro quesito aprovado. Vamos para o quarto quesito? Quarto e último quesito? Clubes eficazes formam ou lapidam líderes além do âmbito do clube. Ou seja, os rotarianos, um Rotary Club, ele precisa ter a capacidade de forjar líderes dentro dos seus clubes, de forma que eles possam assumir cargos importantes na sociedade, mas implementando os ideais rotários, com base nos ideais rotários. Então, eu tenho que agora, eu peço desculpas que eu poderia colocar o clube inteiro aqui, mas aqueles que eu tenho um pouco mais de conhecimento, eu acabei colocando. Amaury Antônio Meller, como eu já falei, um ícone rotário, um empresário que tem um relacionamento muito puro e íntimo com todos os diretores de faculdade de Maringá. Dado a leveza como ele trata as coisas, a maneira séria como ele cuida da sua atividade profissional. Então, duvido que o Amaury vai poder nos dizer depois se muito que ele aprendeu no Rotary não serviu para ele se tornar esse homem íntegro e de sucesso e exemplo de sociedade que nós temos em Maringá. Duvido que ele não vai atribuir isso, boa parte disso, aos ensinamentos, à maneira como o Rotary lapida os seus membros. Porque não é fácil liderar líderes. É muito difícil você liderar. É fácil você lidar quando você tem a carteira de trabalho do seu colaborador. Mas no meio Rotary não tem disso. Você tem que conquistar os seus companheiros para os seus objetivos. E isso, você acaba migrando essa tua tolerância, essa tua resiliência para o seu meio profissional, e aí você consegue seus relacionamentos entre amigos, entre profissionais, você consegue realmente trazer e conseguir ótimos resultados. O que dizer de Wilsinho do Matos e o Wilson de Matos? O Wilson de Matos Filho, Júnior, e o Wilson de Matos. Profissionais da mais alta estirpe. O Wilson de Matos acabou de ocupar um cargo no Conselho Nacional de Educação. Vocês sabem o que significa isso? Então, vejam vocês, o Wilsinho é presidente da Sociedade Rural de Maringá e sempre que eu vejo um jornal na televisão, ele sempre está envolvido numa causa social, na associação comercial, na Assim de Maringá, no CODEI, eu sempre vejo ele envolvido. Doutor Wilson de Matos, professor Wilson de Matos, eu sempre o encontro, tudo que tem alguma coisa importante, matéria importante em jornais, em revistas e na televisão, eu vejo a figura do Wilson de Matos. É inegável que o Maringá Leste deve ter contribuído de alguma forma para que esses dois senhores ocupassem cargos importantes na sociedade de Maringá e desempenhassem com tanto carisma, com tanta propriedade e conhecimento. E o Renato? O que nós vamos dizer do Renato?
que é praticamente o fundador do Rotary Club de Maringá Leste, se não for o fundador, mas é um rotariano que, além de liderar fora das bancadas de Rotary, ele lidera na sua casa, pois ele tem o seu noro, o seu genro, a sua filha, que estão no Rotary Club de Mamborê, e também ela foi presidente do Rotary Club Satélite de Mamborê, Atena, né? Além disso, envolvido com ações na APAI, que é difícil a APAI tomar a decisão sem consultar o Renato Mariani. Então, vejam vocês como que esse clube forja lideranças, ele coloca à disposição da sociedade os seus mais íntegros membros, que é para ocupar esses cargos importantes que foram lapidados e, muito embora, ainda que eles tenham uma boa formação acadêmica, ainda que tenham já alguma coisa de berço, valores que trazem de berço, né? Eles, de alguma forma, o Rotary deve ter influenciado para eles buscarem essas lideranças fora da sociedade, em que pese todo esse legado familiar que eles trazem, mas eu não tenho dúvidas, e é inegável que o Rotary deve ter contribuído para que eles pudessem assumir esses cargos tão importantes e essa vivência em Rotary deve contribuir para eles conduzirem suas ações essas entidades. O que dizer de Pedro Granado? O que dizer desta pessoa, desse ícone da área, como fala? De imobiliária de Maringá. Uma pessoa que é hoje um exemplo para a sociedade maringaense. Quando se fala em alocar uma casa, vender, qualquer negócio imobiliário, a gente lembra de Pedro Granado, cresceu com a cidade e cresceu dentro do Rotary. E ele também navega com seus parceiros profissionais toda a cidade de Maringá, porque seguramente o Rotary te deu alguma bagagem para que ele possa associar aos valores familiares que ele já traz, mas seguramente isso foi importante para contribuir na vida dele como profissional. O que dizer do Darcy Tomás? Um economista renomado da cidade de Maringá, que contribuiu por meio da UEM, contribui por meio do Sesumar, é um ícone. É inegável essa paixão que ele tem por Rotary, porque ele atrai, ele sempre está buscando novos associados. Então, veja bem, se o Rotary não fizesse bem para o Darcy, ele não teria tanto empenho. Se o Rotary não tivesse contribuído com a sua vida profissional, que não tivesse contribuído para liderar algumas entidades que ele liderou, conselhos que ele participou, seguramente ele não estaria no Rotary. E eles estão nos assistindo, que eu sei, ele e o Maurício estão aqui conosco. E o que dizer desse menino? Esse menino, o Bruno, eu fiz questão de colocá-lo, eu sei que tem vários outros lideranças, mas o Bruno é uma figura, um jovem que está sendo forjado por esses magnatas, essas personalidades otárias, mas ele entendeu muito bem a lição. Ele sabe respeitar a história. Ele tem um apreço por toda essa galera que eu estou passando aqui, que vocês não fazem ideia. Ele se orgulha em estar junto com essa galera e fala que aprende muito, quando, na verdade, ele tem dado sinais de que a presidência ficou pequena para a sua capacidade, a governadora assistente também ficou pequena para a sua capacidade. Sabe Deus o que espera o Maringá Leste, o que o Maringá Leste pode proporcionar para o distrito ainda por meio desse menino. Que dizer de Wagner Sim, que já traz de família? Quem que é o Wagner Sim? Filho do Neri Sim, que já traz na veia o espírito rotário e tem feito um trabalho magnífico, e onde ele passa, ele deixa o rastro dos ideais rotários. Então, um orgulho que o Maringá Leste tem em ter o Wagner Sim como um dos seus membros. Marcelo Costa, o Marcelo foi presidente da OAB. Imagina se é fácil administrar a OAB de Maringá. Vocês imaginam só? Uma cidade em plena evolução, que a cada dia está diferente, ela é constante, é muito dinâmica. Imagina se é fácil, o Marcelo conseguiu levar isso com maestria. É inegável que muito daquilo que o Marcelo utilizou para conduzir os advogados de Maringá por meio da OAB, seguramente ele aprendeu no Rotary. Esse jeitinho de participar ele conseguiu seguramente. E esse cianortense? Esse cianortense Kimura, que eu tenho muito orgulho em saber que ele foi um munícipe cianortense
e talvez o Maringá Leste tenha ficado com um dos nossos melhores exemplares. Kimura não é uma pessoa conhecida, é uma daquelas pessoas que vale a pena a gente conhecer, né? Dado que ele faz, ser um líder na área de fotografia e com certeza também um mundo muito concorrido, e eu não tenho dúvida que esse meio rotário deve ter ajudado ele a crescer muito mais do que se ele estivesse fora do Rotary, né? E essa foto aqui eu botei, de novo, né, para ver se vocês entendem o que eu quero dizer, se é que vocês me entendem. Esse menino, novamente, com essa foto bonita de 50 anos atrás, na tribuna, combina muito bem com ele, né? Tá certo? Muito bem, companheiros. Agora, para finalizar, eu já disse, já estou avançando no meu tempo, já até passei até um pouco mais do que eu esperava, mas eu tenho a anuência do Renato Mariani, que me disse que se eu ultrapassasse um pouquinho, a gente poderia compensar depois, na hora de finalizar essa reunião. Então, eu vou finalizar com o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 16, que foi o tema de evangélico da nossa Igreja Católica no dia 9/6 de 2020. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perde o seu sabor, quem o salgará? Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelas pessoas. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade construída sobre a montanha não fica escondida. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma caixa, mas sim no candelabro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está no céu. Vocês do Maringá Leste, o sal da terra, a energia que toca Maringá. Então, se vocês perderem o entusiasmo, perderem a determinação, vocês é como o sal que deixa de salgar, não serve para mais nada. E as pessoas vão cair em descrédito com relação ao Rotary. Os rotarianos cairão em descrédito, né? Vós sois a luz do mundo, nós, rotarianos, somos aquela criança que, durante a primeira comunhão, recebe aquela vela e acende no cílio pascal. À medida que ela acende o cílio pascal, ela volta para o seu lugar, acende a vela do vizinho, do outro vizinho, e rapidamente toda a igreja está iluminada. Mas aquele primeiro menino ou menina que acendeu a vela do vizinho, a vela dela não diminuiu, a luz, a chama, não diminuiu por conta disso. Assim também é o servir rotário com nossos dons. Nós somos a luz da esperança, meus companheiros, que move as nossas cidades do ponto de vista social. O dia que nós perdemos o entusiasmo e a sociedade deixar de acreditar no Rotary, a cidade pode ser muito pior. A sociedade pode ser infinitamente pior do que ela é hoje. Por isso precisamos preservar acesa, assim como aquela lâmpada, aquela luz daquele menino que acendeu no cílio pascal e acendeu os demais, vigorosa, firme no nosso ideal de servir. Como assim? Como a lâmpada que está em cima do candelabro. E assim, a sua luz brilhando, nós seguramente proporcionaremos e levaremos os ideais rotários para as comunidades às quais nós servimos. Eu agradeço imensamente e peço desculpas por ter me entusiasmado e passado do horário, mas é que quando eu venho falar num clube como o Maringá Leste, eu tenho que me preparar, eu tenho que saber o que eu estou falando, porque senão eu posso levar cacete. E eu não quero levar cacete do Maringá Leste porque é um clube que eu gosto muito, admiro pra caramba, e espero ter contribuído e atendido as expectativas do Renato Mariani, que qual eu agradeço imensamente o convite. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado a nosso convidado da palestra, o governador José Claudinei Rocco. Em tempo, eu gostaria de agradecer a presença do governador Munir Felício da Silva, dos anos 12 e 13, né, do Rotary Clube de Maringá. Também a Cirlei, convidada do companheiro do presidente Jota, e a Thalita Mariani, né, a GA e filha do nosso companheiro Renato. Né. Aí, devido ao avançar do tempo, né, vamos deixar as perguntas para o final da reunião, mas excelente palestra e principalmente eu vou dar um testemunho rápido de que sou novo e foi muito elucidador a sua palestra. Muito obrigado. Eu passo a palavra para o presidente Giovanir
Para o momento do presidente, as considerações finais. Eu agradeço a... Eu agradeço a presença de todos. Antes de encerrar, eu queria passar a palavra para o professor Amaury, para ele fazer algumas considerações. Um minutinho. Companheiro presidente Jota, secretário Bruno, a toda a diretoria, eu quero saudar a todos os companheiros, especialmente o Rocco. Rocco, eu já ouvi bastante você falar, mas eu fico muito contente em saber que o mesmo furacão em comunicar as suas ideias, em falar pessoalmente, você é através das ondas de rádio, de TV e assim por diante. Fico muito contente em ouvir o teu entusiasmo, em ouvir o teu raciocínio, e realmente são palavras extraordinárias de um rotariano a todos os rotarianos que nesta situação estamos em nossa residência para ouvir. A lição de Rotary valeu, você foi muito feliz em suas expressões, eu realmente quero agradecer. Em primeiro lugar, a bondade que você teve em relação à minha pessoa, mas agradecer pelas expressões em relação a Rotary, por definir Rotary de uma maneira muito clara, muito justa e que vai ser inesquecível para o resto da vida, para todos, essa instituição que tem um objetivo permanente e atualizado permanente, dado esses nossos objetivos. Fico muito contente em participar dessa reunião online e você falou tudo, então não quero alongar-me, mas apenas agradecer ao Rocco a felicidade das palavras dele, dos pensamentos dele, do entusiasmo que transmitiu a todos os rotarianos em nossas residências, poder algo tão maravilhoso assim. Rocco, parabéns. Muito obrigado, meu companheiro. Ele vai falar. Pessoal, antes de encerrar, eu queria passar a palavra para o Ézero. Mas está aqui já? Rocco, parabéns, Rocco. Oi, Ézero. Que bom te ver, amigo. Na tua governadoria, quando nós disputamos a governadoria, muitos anos atrás, um dos padrinhos teu aí do Cianorte, meu colega e amigo Virgilino Varela, pediu, olha, Cianorte está com uma chance de colocar um governador. Eu digo, eu suspendo a minha eleição e concedo ao Rocco a condição dele ser governador. E fiz a melhor coisa da minha vida, porque você é realmente um governador atuante, um governador atual. Eu não vou me alongar muito, mas eu queria deixar uma coisa que você colocou aqui, muito importante para todos os rotarianos e aqueles que ainda não o são. Você falou que a cidade que não tem Rotary não tem uma luz acesa. É uma pena, porque as cidades que não têm Rotary realmente não têm uma lâmpada ou uma luz acesa. É bom que os novos companheiros, esses companheiros novos que estão entrando, e os antigos companheiros, comecemos a pensar nisso. Tem cidades que não têm luz. Nós precisamos criar outros clubes em cidades novas. Dar luz a essa cidade. O Rotary é uma luz para a cidade. Parabéns, Rocco.
Obrigado, Muito companheiro. obrigado, Ézaro. Obrigado. Falou tudo, meu irmão. Pessoal, obrigado a todos, tá? Especialmente ao Rô, brilhante palestra. Queria agradecer aos meus jovens amigos aqui do meu lado, o Ézeron e o Amaury Meller. Agradecer também as presenças dos meus convidados, da Cirlei e do Rodrigo. E agradeço a presença de todos, de nossos companheiros, convidados, e contamos com a presença de todos para a próxima reunião. Sobre o lema rotário do presidente Rotary Internacional 2020-21, Roger Knack, o Rotary abre oportunidades. Declara encerrada a 4ª reunião ordinária do Rotary Clube Maringá Leste. Saúdem o pavilhão nacional. Obrigado. Muito boa palestra. Boa. Agora está aberto ainda para a reunião. Parabéns, Rô. Eu queria fazer um convite para vocês. Até o Mauri e o Ezra não vai saber o que eu estou falando. Darcy, esse pessoal que são mais da antiga. Sexta-feira, nós vamos fazer aqui em Cianorte um encontro regional, onde nós teremos noções básicas de como usar o Zoom. Vocês não vão precisar disso. Mas, no segundo momento, nós teremos uma palestra com o Gerson Gonçalves. É um ex-presidente de Rotary Internacional. E eu tenho certeza que vai contribuir muito com todos vocês. Estarei passando para o Eric, o vosso companheiro. Vou pedir para que ele retransmita para vocês o link e assistam. A palestra é assim, o Amanhã de Rotary inspira-se, o Amanhã de Rotary inspira-se no ontem. Esta aqui vai ser o nome da palestra. Então, eu tenho certeza que vindo do Gerson só pode ser coisas boas. Eu gostaria muito de ter a presença de todos vocês. Quero agradecer também ao Kimura por ter me auxiliado com os materiais, ao Renato Mariani por ter me efetuado o convite e todos que puderam participar dessa palestra. Me desculpe mais uma vez por ter me estendido no horário. Pessoal, a reunião está encerrada. Mas quem quiser continuar. Obrigado pela palestra, Rocco. Como sempre foi ótimo, muito bom ouvir você, né? E espero que os nossos companheiros novos hoje tenham conhecido um pouco mais sobre Rotary, né? É muito importante que eles conheçam cada vez mais sobre a nossa organização e ainda mais ouvindo uma palestra sua que, como sempre, nos inspira a poder trabalhar cada vez mais e poder ter um Rotary mais forte. Obrigado pela palestra. Sou eu que agradeço, meu querido Bruno. Você é uma grande revelação Rotary dos últimos tempos. É um prazer estar no seu clube, meu companheiro. Ih, Rocco, foi mal, cheguei atrasado. Ah, eu sabia, como sempre. Aqui também era assim, viu, Bruno? Mentira, mentira. Pode ficar tranquilo. Se você não começar a descontar, colocar um valor a cada vez que ele se atrasa, ele vai continuar sempre assim. Mentira, mentira, mentira. Não chega atrasado, não. Deus o livre. Tava resolvendo um probleminha. Mas já resolvi, já. Obrigado, Eric, por ter participado. Vou estar dele aqui no final. Imagina. Eu queria agradecer ao companheiro Rocco de ter feito esta brilhante explanação de Rotary, tanto para os novatos e os novos, como para os mais antigos de Rotary. Experientes, né? Os paina, né? Cabelo paina. Eu fiquei feliz de você ter explanado maravilhosamente bem, que é já da sua fala que você consegue realmente ser um ótimo orador, né? E ter falado da minha família. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo. Minha família, para mim, hoje sempre foi tudo e será sempre tudo. E minha filha que continua no caminho, né? Meu genro também.
estamos lá. E você ter lembrado do meu trabalho na PAI. E os companheiros do nosso clube, do meu clube, sabem disso, né? Das lutas em que nós vivemos, da necessidade que nós temos no dia a dia, né? Que é aquele provérbio de empresário, né? 10 leão por dia e ultimamente está matando o leão do circo também, sabe? Porque está difícil, realmente é complicado. Mas a gente luta e conta sempre com a bondade de todos, né? Com a cooperação de todos os companheiros e da sociedade de Maringá, né? E nós estamos exatamente nesse momento muito felizes de estar junto com você. Minha esposa está aqui do meu lado, fazendo o meu trabalho, que agora fica em casa, então eu tenho que trabalhar na PAI, para a PAI dentro de casa também. Agora eu estou aqui, mas ela continua trabalhando lá. Mais tarde ela recebe pelo menos um pãozinho. Mas nós estamos muito felizes. E agradeço de você ter aceito de ter participado da nossa reunião. Muito bom mesmo. Parabéns e muito obrigado, Rocco.